valores muito próximos, só que skills muito complementares. Então a gente sabia que a gente trabalhava bem junto, porque a gente trabalhava na mesma área na época da Ambev, e a gente tinha valores muito próximos. Então, questão de caráter, integridade, visão de longo prazo, a gente estava disposto a sacrificar o curto prazo para chegar onde a gente queria. Isso fez a gente realmente ver que, temos campo para empreender junto. Partners on Demand. Fala, Partners! Seja bem-vindo ao Pod, o Partners on Demand, podcast aqui do Partners. Sou o Iago Claro, COS do Partners e host aqui do Pod. Aqui no Pod, nós trazemos conteúdos voltados para as áreas de marketing e e-commerce, que englobam o nosso ecossistema, o ecossistema de negócios digitais. É por meio desse projeto que nós queremos trazer conteúdos e contextos para te ajudar e te inspirar no crescimento do seu negócio. Afinal, se conectar e acelerar através de um ecossistema facilita muito a sua trajetória. E essa é a nossa missão aqui. Por isso, se você quer entender um pouco mais sobre as nossas soluções, acesse o QR Code aqui na tela ou clica no link aqui na descrição desse vídeo e venha ser um partner. E aí, bora pro conteúdo? Partners on Demand. Fala galera, bem-vindo a mais um episódio do Pod. Não sou Iago Claro como host, sou Bruna Aquino, sou Head de Brand aqui do Partners. Hoje estou como host aqui e tenho convidados muito especiais, tá? Eu vou deixar eles se apresentarem um pouco, porém já digo que são super queridos porque fazem parte do nosso programa. Sejam bem-vindos, meninos. Muito obrigado, obrigado pelo convite pra gente vir aqui também. Começamos nos apresentando, então? Isso. Quero dizer que são 2 Lucas, tá? Meio difícil, então vamos pelo sobrenome. Bianchini, Ueno. E o Eno. Pronto. Mais fácil. Boa. E eles são founders da BuildV. BuildV é uma agência ou uma empresa? Depois a gente vai falar sobre isso um pouco melhor. Especializada em construção civil, né? Por que vocês começaram? Me conta assim. Começando, a trajetória de vocês. Quem que é o Bianchini, quem que é o Eno? Boa. Cara, perfeito. A gente trabalhou junto um tempo na época da Ambev, então a gente trabalhava na Regional Sul da parte comercial. Inclusive, até é engraçado, o Ricardinho, na época ele era uma lenda na empresa, então a gente conhecia ele lá da época que a gente trabalhava junto. E aí casou que tá aí trabalhando com vocês hoje. Sim. E aí a gente sempre falou de empreender algum dia, conversávamos sobre. Eu acabei saindo antes da Ambev para tentar um negócio por conta própria. Acabou não indo para frente, era muito voltado à precificação de mercado imobiliário. Só que aí eu fui descobrindo que empreender não é tão fácil assim, não é só você aprender a programar que você tem uma empresa. E acabamos pivotei ali para uma ideia de BI as a Service. Basicamente, a gente queria fazer o que a gente fazia na Ambev para clientes, pequenas e médias empresas. Nisso eu conversei com ela. Então eu falei, vamos fazer uma empresa voltada desse jeito, aí prestar esse serviço de dados para os outros negócios? Legal, vamos. E aí nisso a gente descobriu que os pequenos e médios negócios querem saber de vender. Eles não querem saber de dashboard bonito. Então a gente, na época, o Eno já conta um pouquinho mais da trajetória dele, mas ele estava trabalhando com growth. E a gente resolveu trazer isso, essa inteligência para a empresa e pivotar o modelo de negócio. Nisso a gente caiu no marketing como um todo e começou a prestar esse serviço. Aí se quiser contar um pouquinho mais da tua. Vamos. Vou voltar um ponto atrás até. Quando a gente estava na Ambev e a gente trabalhava com essa parte de precificação e inteligência de mercado, Ricardinho ainda era a pessoa que a gente mais admirava, porque ele era o cara que falava de mercado e negócios. E curiosamente, naquela época a gente tinha zero interface com marketing ainda, né? Então, acabou que a gente voltou para o mesmo caminho dele, no caso, Sim. E se aproximou hoje, né, por conta do Partners. Mas, enfim, quando o Bianchini me trouxe essa ideia, vamos trabalhar para pequenas empresas aqui, prestar serviço de inteligência de mercado e tudo mais, a gente começou tentando, porém a gente não conseguiu. E nessa época eu estava trabalhando na frente de aquisição de fintechs, aqui de São Paulo mesmo, e a gente falou, cara, dá muito resultado, né? Dá para gastar um bom dinheiro ali e trazer um retorno positivo ainda. Vamos tentar entrar nos negócios que a gente quer pela porta de aquisição e de vendas nessa frente de marketing. E aí a gente implementa, depois que a gente ganhar a confiança desses negócios, a parte de BI, que é o que a gente queria fazer ainda. Só que a gente se perdeu no personagem e a gente está fazendo marketing faz 2 anos e meio agora. A gente até na primeira empresa que a gente pegou para atender, a gente fez essa frente de BI. Então a gente fazia o marketing, captava clientes, só que a gente tinha 500 dashboards diferentes, relatório, análise, preço médio, estratégia para crescimento, inteligência de mercado mesmo. A gente viu, cara, ninguém usava. Daí a gente realmente falou, vamos continuar no marketing que tá valendo a pena. Sim. E agora a parte que a gente segmentou, né? Então a gente atendeu uns 5 clientes mais ou menos ali de setores variados, mas a gente viu que na engenharia, tanto por a gente ter o conhecimento técnico da área, porque nós dois somos engenheiros,
quanto por ter uma barreira a menos, né, de atrito do dono da empresa aceitar a gente como um prestador de serviço para ele, diferente de uma agência genérica, que é só um marketing não especializado, a gente começou a ver resultados bons e começou a explorar mais esse segmento. Por isso que hoje a gente acabou hipersegmentando, realmente a gente faz só construção civil, engenharia, mas assim, tudo dentro desse ecossistema da construção. Saindo um pouquinho daquele tradicional que normalmente o pessoal trabalha, que é mercado imobiliário. A gente foi para o patinho feio, basicamente, que é prestador de serviço, indústrias, locação de equipamento, que é aquele setor que a galera nem entende direito, mas a gente viu que tinha oportunidade. Boa, boa. Então, na verdade, gente, a BuildV é uma empresa nichada, né? Uma agência nichada, mas antes eu quero voltar um pouquinho. Feito. Porque tem o pré-pod, né, gente? Que vocês sabem aí que a gente conversa um pouco nos bastidores. Vocês me contaram que vocês, quando se viram, decidiram empreender juntos, assim, falou assim, não sabemos o momento, mas vamos. O que cada um viu no outro e falou assim, cara, eu quero empreender com esse cara? Porque muitas das dores que a gente sente de agências assim cara, como que eu acho um sócio? Será que o cara tem que ser parecido comigo? Será que o cara tem que ser outra área e assim a gente se complementa? Tem que ter a mesma cultura, tem que ter a mesma... Então, assim, por que vocês decidiram os dois se empreender juntos, assim, quando se viram? Cara, a gente sempre tinha muita conversa relacionada ao mundo de startup. A gente gostava de estudar e debater negócios. Enquanto a gente estava na Ambev mesmo, a gente conversava muito falava sobre como montar uma empresa, falava sobre mercado de startup no geral. E a gente sempre gostou muito desse assunto. Então, a gente, meio que um hobby, conversar sobre. E... a gente falava sobre isso, ficava aquele negócio meio abstrato, porque eu não tenho ninguém próximo que empreende, acho que na tua família também não tinha, né? Então era meio que, sei lá, na nossa cabeça você tinha que ter uma ideia genial para você um dia ter uma empresa. Uhum. E a hora que a gente viu que não era, a gente resolveu trocar essa ideia para se juntar. E a gente percebeu que daria certo. A frase que você falou uma vez eu acho que é bem legal, que é valores muito próximos, só que skills muito complementares. Então a gente sabia que a gente trabalhava bem junto, porque a gente trabalhava na mesma área na época da Ambev. E a gente tinha valores muito próximos. Então, questão de caráter, integridade, visão de longo prazo, a gente estava disposto a sacrificar o curto prazo para chegar onde a gente queria. Isso fez a gente realmente ver que, temos campo para empreender junto. Legal. E me falem uma coisa, quando vocês montaram a BuildV, eram só os dois? Ou foram chamando mais gente? A gente teve no início um terceiro sócio que... Não vou entrar muito em detalhe porque eu não sei o quanto eu posso falar disso, mas... A gente trouxe uma terceira pessoa que acabou não indo muito pra frente nesse primeiro momento, acabou optando por sair mesmo e no fim ficou nós dois. Mas na concepção inicial, quando era aquela empresa de BI as a Service, eram 3. Aí acabou ficando só eu e o Eno no fim. Eu vou complementar essa resposta, já que a gente falou muito sobre complementaridade. Boa. Hoje, dentro da empresa, é o clássico sócio comercial e o sócio... Assim, o Bianchini é o cara que vende, é o cara que conversa com os donos de empresas. E eu sou o marqueteiro tatuado com piercing no nariz. É isso. Mas a gente tem uma coisa em comum que é muito boa, que é o TDAH. Então a gente... Ambos. A gente se encaixa no caos. Boa. Mas hoje vocês têm quantos colaboradores dentro da empresa? Hoje estamos em 4 ao todo, contando nós dois. A gente chegou até ter 5 pessoas simultâneas, acabou que uma pessoa não deu muito certo ali, né? Acabamos partindo o caminho ali. Mas hoje estamos em 4 ao todo, numa estrutura para atender cerca de 30 e pouquinhos clientes. 35 clientes, mais uns 5 que estão em onboarding, e a gente está dando conta, algo que a gente se orgulha muito, nunca ter atrasado um prazo com o cliente. A gente tem processos e otimizações de automatização mesmo. De quase tudo. Muita eficiência. A gente consegue em 4 entregar resultado de fato e não falhar em atendimento. Vou fazer nossa propaganda aqui, não, brincadeira, mas é que de fato, NPS de 92, churn de menos de 10% dos clientes. Então, assim, a gente consegue entregar realmente um atendimento de muita qualidade, mesmo estando em 4 pessoas só. Legal. Estamos contratando, hein? Agora estamos contratando, falem com a gente. Lá, gente, chamem ele, quem quiser, quem é profissional de marketing aí. E aí, beleza. Então, vocês criaram a BuildV, vocês 3, que aí saiu essa pessoa. E no começo, vocês não eram nichados, né? Vocês faziam performance... Vocês já entregavam o serviço performance ou vocês faziam outras partes? A gente meio que ia vendo o que a gente conseguia vender para começar nas empresas. Mas a primeira coisa que a gente pensou foi tráfego. Acho que é o melhor jeito para a gente conseguir mostrar valor para o negócio. Então, foi... Vamos fazer tráfego, vamos para performance. É muito fácil no nosso caso desses setores que a gente está falando, porque é pesquisa imediata, né? Necessidade imediata. Então, o cliente dos nossos clientes, ele pesquisa no Google tudo que ele precisa. Então, não é algo que a gente tem que fazer um copy mirabolante, um criativo espetacular para aparecer e convencer alguém. Não, o cara está só precisando contratar.
Então ele vai para o Google e pesquisa o que ele precisa, o primeiro anúncio bem feito, com uma página bem feita, converte. Então a gente consegue encontrar um resultado ali fazendo o feijão com arroz. Que legal. E aí você mesmo falou, né, que vocês aí foram fazendo tudo, mas depois decidiram nichar para essa área por causa muito do storytelling, por vocês já serem engenheiros e na hora da venda isso facilitar. Tem agências que conseguem nichar, a gente tem casos aqui dentro também, né, a própria Henk, que ajuda a gente na parte de performance, por sinal. Eles decidiram, assim, eles atendem algumas áreas, mas eles têm uma parte nichada para a parte de saúde, odontologia. Mas tem agência que não consegue nichar, muito por conta dos clientes que atendem, enfim. Que momento vocês falaram assim, cara, agora é a hora de nichar? Isso foi porque um cliente foi mais fácil e aí depois decidimos pegar outro? Não, como que foi essa... Demorou um tempo para isso acontecer? A gente estava na praia de Balneário Camboriú, fazendo reunião com um cliente que era de outro nicho. Uma clínica. E aí a gente viu o quanto era mais difícil a comunicação e tudo mais. E aí deu um clique, a gente conversou na frente de uma loja de surf. Eu lembro do exato lugar, tinha umas pranchas penduradas. E se a gente nichar? Que a gente entregava muito resultado para o setor. Então, a gente percebeu que tinha essa barreira de entrada baixa para você começar a entregar resultado, porque é muito atrasado. Então, construção civil, cara, quem trabalha no setor sabe, é muito para trás em relação à média. Então, hoje, no e-commerce, se você for falar, cara, digital é obrigação, é canal de aquisição como qualquer outro. Para construção, ainda está em discussão se deveria ter um site. Então, tá nesse nível. A galera tá descobrindo que precisa ter um site hoje em dia. Então, para você entregar resultado, quando você pega uma empresa, é muito fácil, é muito rápido. Chegou até um ponto que a gente estava olhando naquela telinha do Google Ads que aparece performance de versus concorrentes, que era uma região, aparecia só clientes que a gente atendia no topo. Então, a gente viu, cara, e não são valores altos que eles investem. É o feijãozinho com arroz ali para eles, dá muito certo. Então, a gente viu, cara, a gente tem uma oportunidade muito boa nesse setor. Isso com certeza ajudou a operação de vocês, né? Porque vocês, igual você falou, muito bem operacional, assim, todo automatizado com 4 pessoas. Exato. A gente já sabe o que funciona, a gente não tem que ficar quebrando muito a cabeça, né? Então, além de ela ajudar a gente na operação, ajuda os clientes a já saírem na frente de 2 anos que a gente tem de aprendizado, que alguém teria que aprender na conta dele, e seria muito mais, né? Porque a gente tem aprendizado de muitas empresas, a gente chega numa empresa nova e já implementa tudo isso. E não que a solução é genérica, né? Porque para cada empresa, a gente atende o ecossistema como um todo. Então, construtora tem uma necessidade diferente, a loja de material de construção tem outra, a equipamento para obra tem outra. A gente entrega uma solução personalizada para cada empresa e setor que a gente atende. Só que a gente desenhou um framework que roda muito bem. Então, a gente já sabe o que implementar por tipo de empresa. Perfeito. Hoje deve estar muito bem, né, a entrega, mas eu acho que nem sempre foi assim, né? O que vocês falam assim, cara, no início a gente pecou muito nisso, assim? Que de dor vocês tiveram inicialmente que vocês dariam de insight para as agências que estão iniciando ou que estão passando, às vezes, esse processo de pensar em nichar, pensar em não nichar, enfim? Cara, diria que, primeiro, pé no chão. E isso foi uma coisa que a gente teve muito com partners. Quando a gente entrou no programa, a gente era meio sem foco direto em execução e um caminho claro de onde chegar. Muitas ideias. Muitas ideias e pensamentos. E como a gente veio do mundo corporativo, a gente estava acostumado a coisas meio grandiosas, né? Porque, cara, no mundo corporativo você trabalha com um volume muito grande de dinheiro, de resultado o tempo inteiro, e a gente ficava meio que nessa mentalidade. E aí no Partners a gente entrou e começou a ver, tipo, puta, a gente tem um caminho muito claro para chegar onde a gente quer, só que a gente precisa aceitar o momento que a gente tá. Perfeito. E aí... Vou trazer um outro ponto também. O Partners ajudou a gente a ver qual momento a gente sabe, que a gente não sabia. Quando você entra no Partners, você tem um relacionamento com muitas outras agências, você fala, entendi onde eu estou. Exatamente. E aí a gente começou a ter clareza e esse foco na execução também, que foi algo que trouxe. Então, entender onde você está e onde você quer chegar e botar o pé no chão. Fazer isso é essencial. E o que a gente pecou mais no início foi falta de processos, que também foi algo que a gente foi implementando conforme a gente foi aprendendo junto com o programa. Então a gente foi implementando processo, a gente foi entendendo, a gente tem gaps aqui, vamos melhorar tal coisa, mas eu diria que uma das coisas que a gente tem é a mentalidade de sempre aprender. Então a gente hoje, eu estava conversando até antes de chegar aqui, cara, sei lá, o primeiro site que a gente fez. Cara, a gente botou no ar, só que era horrível, mas funcionava. Sim. Mas funcionava. Então essa mentalidade de aprender sempre faz uma diferença tremenda. Acho que não dá para você não ter isso, se você quer ter um negócio próprio. Perfeito. Vocês trouxeram também para mim nesse pré, né,
que hoje vocês estão trabalhando com várias formas como canais de aquisição, né? Vocês não têm só a indicação, assim. Isso, como que vocês foram achando esses canais, assim? Porque isso é muito legal. Você entender em que momento você tá. Cara, eu quero chegar naquilo, mas eu tenho steps. Então, basicamente, é os OKRs que você vai definir, as metas que você vai... E você chegou naquele ponto, você vai colocando outras. Isso vocês foram entendendo ao longo do caminho? Não. Vocês já botaram, já foram fazendo a execução? Como que vocês fizeram esse fluxo, assim, de achar esses canais? Cara, olhando para trás, parece que fez muito sentido o que a gente foi fazendo, mas a gente foi meio que descobrindo e entendendo onde que a gente podia começar. No início, para fechar cliente, era basicamente... Tem um livro muito bom que eu tinha lido na época que a gente estava começando a empresa, que é Sell or Be Sold. Eu não lembro qual que é a tradução dele aqui em português, que é do Grant Cardone. E ele fala muito sobre tua power base, que é você mapear pessoas que você já teve contato alguma vez na tua vida, entrar, falar com elas e, cara, ei, eu faço isso. E foi o que a gente fez no início. Eu mapeei pessoas que eu conhecia e falei, olha, estamos trabalhando com isso aqui agora, você precisa? E aí fomos agendando reuniões e a gente começou a fechar os primeiros clientes assim. Então a gente conseguiu ter um pouquinho de receita entrando na empresa dessa forma. Depois a gente implementou uma frente de outbound. Então a gente viu, a gente precisa de mais cliente, mas a gente não tem dinheiro para fazer performance pra gente. E aí o outbound foi um jeito que a gente achou de, cara, ligação ali mesmo, cold call, um e-mail pra galera. Fomos fechando mais gente. As tuas prospecção extrema também ajudaram bastante. Ele ia num restaurante comprar café. Aí ele falava pro cara e o cara contratava a gente. Sofreu médico. Foi no médico. Cortei meu braço, tive que ir no médico. Ele virou um lead nosso. E fechamos o negócio. Não, na verdade que a gente fechou foi outra. Eu fui fazer o exame admissional de uma das empresas que eu estava trabalhando na época de São Paulo aqui. E aí o médico comentou alguma coisa, ele falou, tem uma empresa aí e tal. E ele ficou mega interessado e esse a gente fechou de fato. A gente fechou. Que é, inclusive, o médico que fez a gente pivotar depois. Que foi a clínica que a gente comentou, assim, que a gente falou, tipo, cara, foi difícil Circle. falar com esses caras. Vamos tentar uma parada que a gente saiba. Esse foi o cara. Que legal, então, cara. meio... Entenda... Testa. Diria testa e entende, beleza, se eu não tenho dinheiro para trazer cliente para dentro usando um marketing mais agressivo, ok, vamos atrás na mão mesmo, na raça. É mais difícil, mas é o que você pode fazer no momento. O começo é basicamente sobre ganhar experiência, seja da maneira que for, né? Então, uma das coisas que o Bianchini falou agora há pouco é essa questão de sites. E eu vivo repetindo isso porque, de fato, se a gente não tivesse noção, a gente não tinha noção. Essa é a verdade. A gente começou a fazer sites horríveis e a gente não sabia. Só que a gente continuou fazendo sites horríveis por um tempinho para essa galera próxima, até que, de repente, os nossos sites não eram mais horríveis. Eles já estavam começando a ficar bom. E, eventualmente, a gente entrega sites muito bons hoje. Se a gente soubesse, naquele começo, que a gente era completamente sem noção, talvez a gente não tivesse feito o site. A gente ia falar, nossa, é muito difícil, a gente está entregando algo muito ruim. Então, nesse começo, testar muitas coisas, ser um pouco caótico no começo, é bom para você experienciar várias coisas e aprender. Em algumas delas, você vai colher frutos. E aí, nesse caso, a gente colheu frutos que trouxeram a gente aqui até hoje. Então, funcionou muito bem dessa forma, testando e aprendendo. E acho que sobre a questão que você perguntou sobre nichar, não nichar, o que fazer também, depende. Você tem algum diferencial competitivo para você nichar? Para a gente fez sentido por causa da nossa formação. Talvez para alguém que queira nichar um setor só faça sentido se tiver muita experiência atendendo clientes desse setor. Você pode nichar para setor, você pode nichar para tipo de serviço que você presta, você pode fazer só Google Ads para todas as empresas. É um jeito de nichar também. Tem que entender aonde que está o diferencial competitivo. Foi uma das coisas que a gente sempre prezou também. Total. E essa questão de você primeiro faz teste e depois vê se dá certo, cara, a gente traz muito isso aqui no Partners, né? Porque todo mundo fica falando assim, eu preciso planejar. Sim, você precisa planejar. Preciso criar o cenário perfeito. Não, você não precisa criar o cenário, porque nunca vai existir. Cara, uma empresa como a Ambev, uma empresa como a Advantage, Brand Lovers, o Partners, e uma empresa como BuildV, todos os níveis de empresa, sendo ela o tamanho que for, nunca é perfeita. Exato. Então, assim, cara, testar, ver o que fazer e ir é a nossa melhor solução quando a gente coloca aqui. E eu queria trazer essa questão sobre a agência, gente. O que acontece? Antes de falar com os meninos, né? Obviamente eu convidei eles para estar aqui. E fui, né, entender ainda mais sobre o que eles faziam. E aí eu entrei, assim, no site deles e vi lá, uma empresa especializada em marketing e vendas para a construção civil.
Eu falei, uai, eles não se posicionam como agência? Como assim? Deixa eu entender um pouco mais. Aí eles chegaram aqui, eu perguntei, gente, vocês não se posicionam como agência? Por quê? Me explica um pouco disso. E eu queria ouvir de vocês, queria que o pessoal também ouvisse essa explicação. A gente pode falar mesmo essa parte. Tô brincando. Pode sim, pode sim. É que a gente tinha preconceito com a palavra agência. E não... A gente nem sabia direito o que uma agência fazia também, tem isso, né? Boa, exatamente. Na verdade, a gente teve uma agência antes de saber o que uma agência era. A gente só se deu conta, somos uma agência. Mais ou menos quando a gente entrou aqui no Partners, inclusive. Pior que é. A gente falou, ok, somos uma agência. A gente aceitou o título. Mas o que acontece? O nosso setor, como a gente falou, tem muitas dificuldades e as agências que atendem o nosso setor, eventualmente, né, todos os clientes que chegam até a gente já tendo uma experiência prévia, dificilmente eles têm resultado positivo, atendimento bom. Então, cria-se dentro do setor um certo preconceito com marketing, com agência, que vira aquela coisa de, gastei 3 meses ali, sugaram meu dinheiro e não me entregaram nada. Então, a gente tinha esse preconceito já vindo do setor, de agência não é uma empresa legal, e o próprio setor não é muito receptivo. Então, a gente mudou para empresa no nosso site, para quebrar essa barreira de objeção. E também, a gente traz muito de gestão, processos, tudo que a gente falou aqui, de uma empresa que está mais para frente, digamos assim, em conhecimentos corporativos. Então, OKRs, processos, toda essa parte, né, a gente tem muito bem estruturada dentro de casa, que é difícil de encontrar em agências. Aqui no Partners já é um pouco mais fácil, porque vocês ensinam as pessoas a fazer isso. Exato. Mas no mercado é mais difícil. Então, a gente se posiciona como uma empresa e aí a gente deixa os clientes entenderem com calma depois, sem tantas barreiras defensivas assim. E até no pitch comercial mesmo, quando tô conversando ali com o pessoal para fechar negócio, a gente fala, cara, a gente trabalha com construção de canais de aquisição. É isso que a gente vai entregar para tua empresa. A gente não fala, a gente faz Google Ads. Porque pro cara, às vezes, ele nem entende o que é. Como eu tava falando, cara, esses caras não sabem nem que eles precisam do site. Então, às vezes, você falar o que vai ser feito não adianta muito. Então, esse posicionamento de, cara, a gente constrói canais de aquisição para que você venda mais. Funcionou muito bem. A gente quebrou muitas barreiras para conseguir vender mais para esse setor. Porque o que acontece, né? Quando a gente vai vender, muita gente acha que tem que falar mais sobre si, o que fez e não sobre o cliente. Não tem um olhar para o cliente, né? E, na verdade, no fundo, às vezes esse preconceito... E, gente, não é... Nós somos, no Partners, tem um programa de aceleração de agências. Então, assim, nós não achamos que o termo agência é pejorativo nem nada, porque... sim, muitas agências entregam muito resultado e vêm fazendo até que grandes marcas. Nós mesmos do Partners temos agências ajudando em cada setor, assim, porque a gente acredita muito nisso. Porém, tem isso, independente se é do mercado de agências ou sempre, tem empreendedor que olha pra si. O que eu fiz, como eu fiz... Cara, o cara não quer isso, o cara quer ver resultado. Se você mostrar resultado pro cara, é exatamente o que você falou, o que você entrega. Às vezes o cara não vai saber tecnicamente o que você vai fazer, mas ele vai falar assim, tá bom, no final do mês vai cair tanto na minha conta? É isso que eu quero saber, né? Perfeito. Então, mas isso é muito legal. Até eu falei pra eles, que eu falei assim, eu queria entender um pouco como vocês rodam o ad de vocês. Eles falaram, não, tem uns que a gente coloca o termo agência, outros a gente coloca... Falei, então... A próxima pauta é analisar qual termo converte mais, para ver o que tá trazendo. E aí, falando sobre isso... Vou fazer um disclaimer aqui, é a segunda vez que você ativa a minha ansiedade hoje. A quantidade de testes que a gente tem que fazer. Não, aí falando sobre isso, eu achei muito legal, gente. O Eno, conversando sobre isso, ele falou assim, cara, a gente tem uma placa. Conta isso, Eno, o que tem isso? A gente tem um quadro no nosso escritório e a gente coloca o nosso backlog de projetos, testes futuros, coisas que a gente quer fazer, que seria um ideal pra gente fazer em termos de testes, gestão, growth interno nosso, né? Para os nossos próprios canais de aquisição. E aí tava lá, né? Isso aí aumentando essa lista, assim, incrível. Alavancas de resultado. Alavancas de resultado era o título e tinha lá. Testes de não sei o que, LP de não fazer sei o que isso, lá. papá. E isso aí ia crescendo aqui. Eu deveria ir pro Bianchini e falei, cara, apaga alavancas de resultado, vamos colocar alavancas de ansiedade, que é o que tá fazendo a gente sofrer. Mas a Bruna trouxe um ponto muito bom pra gente hoje. Que se mesmo com tudo isso acumulando, a gente ainda só não está fazendo elas porque a gente está em demanda, né, operacional muito alta, significa que a gente está fazendo um bom trabalho nas frentes que a gente já consegue fazer. Então você alivia a minha ansiedade por esse outro lado. Não é, que assim, gente, é igual eu falei, não existe um mundo perfeito, né? A empresa perfeita. Você tem que olhar o core da tua empresa, tem que entender o que tá rodando. Óbvio que se tiver... uns buracos ali que você precisa ajustar para rodar, você tem que olhar aquilo. Mas detalhes ou algumas coisas você vai fazendo ao longo do tempo. Também não é uma coisa que você de um dia para o outro vai mudar
tudo, né? Mas eu achei isso muito bom dessa alavanca de ansiedade. Então botem, gente, as alavancas de ansiedade que causam em você, porque eu acho que toda empresa tem isso, né? Com Não certeza. tem jeito. E, cara, eu queria trazer um pouco, assim, vocês pro programa, assim, né? A trajetória de vocês. Porque, pra quem não sabe, gente, o programa de aceleração de agências, que é o programa Partners, a gente fica olhando, a nossa intenção aqui é que as agências lucrem, sejam autogerenciáveis e também inspiradoras. E aí o PXS, que é o Giovanni, que é o cara que acompanha, me trouxe que vocês, nesse tempo, conseguiram triplicar o faturamento de vocês. E eu queria entender o que vocês fizeram, o que vocês organizaram da casa, que vocês falaram assim, cara, foi por isso que a gente conseguiu ajustar e ser o que a gente tá indo e crescer assim. Cara, eu diria que é a questão do pé no chão que o programa trouxe pra gente, de entender onde a gente tá e onde a gente quer chegar. E processos. A gente começou a pensar muito em processos que a gente precisa aplicar para a gente entregar o nosso serviço de maneira cada vez mais eficiente e rodar a empresa de maneira mais eficiente. Então a gente começou, antes a gente fazia, hoje a gente fala, pô, eu sou porta para fora, o Eno é porta para dentro. Só que no início era a gente fazendo tudo ao mesmo tempo junto, então a gente não tinha essa divisão. E aí a gente foi amadurecendo conforme a gente foi aprendendo aqui junto no programa. Então veio os aprendizados sobre gestão de processos, veio sobre comercial, sobre criação de playbook. E aí a gente foi pegando, pô, na comunidade o pessoal falando do ClickUp. Opa, vamos implementar na empresa. Então a gente trouxe o ClickUp para a empresa e começou a implementar. E isso é uma coisa legal. O ecossistema do Partners, você não aprende só com as aulas, você aprende com o ecossistema. Então você tem lá um cara descrevendo a dor dele. Você consegue resolver, você vai lá e resolve. Ou às vezes a pessoa fala, tenho essa dor e resolvi assim. Pega e implementa na tua empresa. A gente foi fazendo muito isso. Então a gente colocou o ClickUp, a gente colocou o Zapier, a gente começou a entregar, entender o que faltava para a gente entregar mais resultado para os clientes. E quando a gente colocou esses processos e começou a entender onde que a gente tem que encaixar a nossa carga horária, a carga horária das pessoas que estão com a gente hoje, de repente as coisas se organizaram. Então hoje, por exemplo, cara, na época que a gente entrou, a gente não conseguiria parar um dia para vir aqui gravar o programa, seria impossível. Hoje a empresa está rodando, por mais que a gente seja só em 4, está rodando porque o que a gente Dormi aprendeu... 5 horas essa semana inteira, mas a empresa está rodando. É isso. Não, é brincadeira, a gente está rodando bem já. Tá rodando. Ei, mas outra coisa que você esqueceu de falar, a gente criou referencial mesmo. Então a gente viu que o nosso ticket, porque a gente estava entregando, a gente estava cobrando muito, mas muito baixo. Verdade. A gente não cobrava site. A gente não cobrava site, a gente entregava dentro da site de graça. mensalidade normal, que já era muito baixa para os clientes, a gente fazia o site pro cara ali. E daí a gente cobrou o primeiro site R$1.000, eu acho, né? O primeiro site foi R$1.000, a gente viu que as pessoas pagam a gente. Nossa, isso é real. A gente entendeu que a gente precificava muito mal. Fez bem pra autoestima. Fez bem pra autoestima. Que a gente percebeu que a gente entregava bem e a gente começou muito sem referencial. Como a gente foi fazendo esse negócio de ir ajustando e... vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso. A gente nunca teve um referencial pra olhar e falar, cara... Legal, estamos entregando algo bacana. A gente sempre achava, tipo, meu Deus, o que a gente entrega é um lixo, a gente precisa melhorar, a gente precisa fazer mais. E aí a gente entrou aqui e a gente viu, poxa, a gente está no caminho certo. E aí a gente conseguiu pegar tudo, a gente aprendeu no programa e implementar na empresa. Basicamente, esse foi... E o aumentar o ticket não é óbvio, né? Senão a galera olha só, você aumentando o meu ticket. Não, a gente conseguiu entender o cenário, o que a gente se diferenciava. Então, uma coisa que o Bianchini pré-comentou ali, a gente não é muito reativo. Então, o cliente não chega falando, quero posts na minha rede social, quero site, quero anúncio. O cliente vem com a necessidade, a gente entende a dor desse cara, é como se a gente prestasse uma consultoria do que ele precisa. E, cara, mais da metade dos clientes chegam com uma necessidade na cabeça dele, achando que ele vai ser resolvida de uma maneira, a gente faz de outra maneira, entrega o resultado que, de fato, o cliente queria. Então, a gente faz meio que proativo uma consultoria para os clientes. E aí... toda essa bagagem que a gente aprendeu, cara, não funciona isso que você quer, o que funciona vai ser isso. Então a gente consegue aumentar o nosso ticket porque é o conhecimento que a gente acumulou em todo esse período também. E aí isso foi uma coisa que a gente descobriu que a gente estava fazendo diferente do mercado, estando aqui dentro também. Né? Que a maioria acaba entregando de forma reativa, beleza, posts na rede social e anúncios no Meta, acabou. A gente faz diferente desse caminho, né? Então... E aí eu acho que um dos grandes ensinamentos que se pega muito aqui dentro também é crie o seu método, envelope tudo que você entrega e com passos claros, dê um nome pro teu método, mostre o que você faz e você vai vender muito mais do que falando coisinhas técnicas que você executa pro cliente. Execução técnica qualquer um faz, entregar um método próprio, não. Perfeito. Tem um ponto aí que eu acho interessante, é que vocês aumentaram o ticket médio, né? Vocês chegaram a aumentar a quantidade de clientes para esse faturamento triplicar.
Ou foi mais também pela questão do ticket médio? Cara, a gente aumentou o volume de clientes, já aumentando, a gente sempre vai botando um pé na água ali para sentir, então a gente foi esticando, opa, vamos aumentar em R$100 nosso FII, opa, aceitaram, vamos aumentar 300. E aí, a partir do momento que a gente chegou, no período que a gente veio aqui da última vez, a gente estava no momento de meio que um soluço na empresa, que a gente começou a demitir cliente, que era clientes que estavam com a gente inicialmente. Cara, é um alívio mental absurdo a hora que você pode fazer isso. Que você não tá mais desesperado porque, cara, talvez não tenha faturamento, meu Deus, o que a gente faz? Pô, a gente organizou a casa, a gente foi botando gente que pagava a gente melhor, que respeitava mais a nossa opinião, e a gente jogou ali 10 clientes para fora da nossa base. Então a gente limpou a base e agora a gente vem crescendo continuamente com tickets cada vez maiores. Então teve esse momento de... Foi muito tranquilo, né, pra gente. E isso deu uma clareza muito grande. Fica uma observação de que poder demitir clientes é uma construção de caixa prévia que a gente fez para poder ter essa tranquilidade e saber que a gente ainda teria bons meses pela frente de sobrevivência antes de demitir os clientes. E, cara, eu acho que vale um adendo para qualquer pessoa que esteja empreendendo. Construa caixa. Realmente construa caixa, porque senão, cara, às vezes tem gente que não tem dinheiro para pagar o próximo mês da empresa se sair os clientes hoje. Cara, a gente, desde o início, a gente sacrificou o curto prazo para a gente ter caixa. E isso deu uma liberdade de decisão muito boa para a gente. A gente pode sempre tomar boas decisões porque a gente nunca teve desespero. Então, legal. A gente sempre foi fazendo. Eu tenho, na verdade, 2 pontos, mas antes queria fazer uma pergunta. Vocês trabalham com recorrência ou vocês trabalham com projetos? Recorrência. Nossa, muito bom. Você pensar que já vai começar um dinheiro no caixa, isso é muito importante, exatamente. Né? A gente tem os projetos pontuais que a gente vende também, mas a maior parte dos nossos clientes hoje é recorrência. Então a gente tem contratos ali de 6 meses, que é o padrão que a gente tem. O setor, a gente tentou fazer um período que era 1 ano de contrato, mas o setor que a gente atua, ele tem um pouco de receio de entrar, como é algo meio novo no setor da construção. Esse de 6 meses funciona muito bem e normalmente a gente renova para 1 ano depois. Então a gente fez esse modelinho para entrar nos clientes, provar nosso valor e aí renova num período maior. Parte do pontual que a gente faz hoje é muito mais pensando no cliente, na necessidade dele. Então se é um cara que ele poderia entrar e dividir o pouco dinheiro mensal que ele teria entre a nossa mensalidade e a verba de anúncios, por exemplo, dele, cara, a gente faz, te entrega a estrutura pronta e você começa a rodar com todo o dinheiro que você tem a partir do momento que você quitar, né, esse projeto pontual com a gente. E aí você vai construir caixa com o faturamento que você gerar disso e depois você volta para ser nosso cliente recorrente. Então a gente nunca vai pegar um cliente que a gente vai comer metade da verba que ele tem e fazer ele investir pouquinho só para manter ele na recorrência. Exato. Realmente a gente foge dessa prática de mercado de tentar, né, segurar o cliente. E isso foi uma coisa que o nicho acabou permitindo pra gente, porque hoje quando a gente entrega essa estrutura pontual, o cliente vem, a gente entrega ali um site, uma estrutura de campanhas para ele começar a ter resultado por conta própria, a gente não fica fazendo a gestão, mas a gente entrega uma estrutura que já vem com 40 mil palavras-chave negativa que a gente já aprendeu, que não dá aos públicos que a gente exclui, então a gente entende exatamente o que esse cara precisa no começo, para ele ter resultado por uns 3, 4 meses e voltar, fechar uma recorrência com a gente. Então a gente planta sementes ali nesses projetos, basicamente. Legal. Aí pegando aquelas 2 perguntas que eu fiquei na mente, uma, demitir cliente. Vocês nesse processo de nichar, vocês manteram clientes que eram de outros nichos, depois foram nichando e foram demitindo, então essa foi a demissão de clientes, ou não? Clientes já dentro do nicho? Dentro do nicho mesmo. A gente pegou vários clientes que eram tickets menores e normalmente é o pessoal que estava mais no desespero por resultado e às vezes não entendia direito o processo. Acho que todo mundo vai saber e vai se identificar com o cliente que não te deixa dormir de madrugada. Que é aquele negócio, cara, você fica ansioso, você fica, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa e às vezes a única coisa que você precisa fazer é esperar as coisas que você planejou darem resultado. E esse tipo de cliente a gente parou e pensou, cara, a gente não vai mais trabalhar com gente que não respeita o método e o processo que a gente vai implementar na empresa. Isso foi maravilhoso. E esse é o cliente que vira pontual hoje, porque como ele tem que ter um pouco de dinheiro e ele tem esse desespero, a gente entrega para ele investe tudo que ele tem lá e a gente não tem nada de vínculo com ele. Tem alguns até que tentam ficar pedindo coisa pra gente, mas assim, não é o padrão. E aí eles tocam por conta e funciona super bem. Acho que até hoje, os clientes para quem a gente fez isso, nunca ninguém reclamou, todo mundo segue investindo, a gente vê os anúncios deles. Então significa que é uma receita boa que a gente consegue entregar para esse pessoal. Legal. Teve até uma pessoa do programa, até o Gustavo veio aqui. Ele falou assim, gente, eu tava com um cara, meu cliente, e ele me dava trabalho. Aí eu fui colocar na planilha, tem uma planilha nossa que ele foi colocar pra ver o quanto que ele sobrava de lucro, assim, pra ele.
ele pagava o cara pra trabalhar. Aí ele falou, na hora que eu vi que eu tava pagando o cara pra trabalhar, falei, então é isso, às vezes é o teu melhor cliente. Você fala assim, cara, é o que me pagar mais, é o que... Não, eu preciso dele. Aí você vai pegar ele, Você tá fala pagando pra assim... trabalhar. E acho bom que todo mundo, tipo, se identifica, Na né? hora, Que né? tipo, Todo você mundo fala, tem. caramba. A gente Já vem foi a aquele mesma nome coisa, na a gente cabeça. fez a planilha. A coluna a gente colocou. Será que conta essa? A coluna que a gente colocou na planilha. Conta aí, não lembro qual que era o nome, mas pode contar. A gente fez exatamente a mesma planilha, a gente colocou lá o FII que o cliente pagava pra Lembrei. gente, a gente colocou algumas colunas. Como que é o nível de retrabalho que a gente tem, como que é a relação que a gente tem com o cliente, porque, cara, tem cliente que a gente se dava muito bem, tipo, num nível pessoal, assim, cara, pessoa super gente fina, só que em outros critérios, cara, a pessoa que mais gerava ansiedade e mais gerava retrabalho na empresa. E aí tinha uma coluna. Já tivemos vontade de sair no soco com esse cliente, e aí se tinha o sim nisso, a gente colocava como critério eliminatório. A gente criou todo um sistema para dar essas notas, que era assim, tinha a nota verde, que era ok, a nota é amarela, verdade. que era atenção, e a nota vermelha. Se tivesse 2 notas vermelhas, era eliminado Era na corte. hora, a gente demitia o cliente, ou 3 amarelas, né? Uma amarela e uma vermelha era cortada Também. A também. gente criou um sistema de graduação dos clientes. Muito bom, cara, muito bom. E aí, um terceiro ponto que eu queria entender de vocês, beleza, conseguiram se nichar, conseguiram se organizar, estruturar, aumentaram o faturamento. Parece simples, mas demorou. Demorou? Tem que ficar Não, claro para as pessoas que não é um negócio que... Não é uma coisa assim, de um dia para o outro, que é o processo, a etapa onde tá, até onde vai chegar. Hoje, qual tá sendo a dor de vocês? Porque é assim, né, gente? Pessoas. A gente ajusta uma coisa, depois vai pegando... Pelo que eu entendi, pessoal, porque o Bueno ali falou que dormiu pouco, né? O Bueno ainda não conseguiu sair do operacional, né, Bueno? Nossa, tá atolado, coitado. É que daí agora a gente está no desafio de contratar. A gente começou a se especializar tanto e reunindo a gente, né, esses conhecimentos até estratégicos, mas de operacional também, que hoje a gente está num patamar de exigência elevado para os profissionais que a gente quer contratar. Então eu acabei reunindo muitas das atividades, por exemplo, o desenvolvimento do site, já envolve o copy, que envolve o design, que envolve uma série de coisas que está ali dentro. E para a gente encontrar os profissionais que façam, pelo menos boa parte disso, está sendo um pouco difícil. Mas a dor mesmo é a gente crescer. Puta, Cara, contratar para poder crescer. Contratar para poder crescer, exato. Seria isso. Exatamente isso. Exatamente. É essa dor que a gente está agora aprendendo a contornar. E Tá. tem a ver também com o nosso nível de exigência com os nossos resultados. Tá. Então a gente entrega. E, cara, de fato, a gente fica realmente incomodado quando a gente não consegue entregar um resultado fazendo tudo que a gente já sabe que funciona, que a gente já provou em mais de 70 e poucas empresas, por que essa não funciona tal coisa? E a gente fica realmente ali macetando aquele assunto. E aí, para entregar esse nível de foco no cliente, foco no resultado, a gente exige muito das pessoas que vão estar com a gente. Né? E aí é difícil contratar um nível mais elevado de cobrança, não de cobrança da pessoa, mas das nossas exigências, né, de requisitos e Em conhecimentos. relação ao que a gente faz mesmo. Entendi. Mas, no caso, vocês estão com vagas abertas aí em qualquer lugar do Brasil. Na verdade, assim, a gente até cogitou uma época contratar home office, mas a gente, nesse momento, está querendo uma pessoa para trabalhar com a gente na empresa. Então, a gente quer tentar construir que seja um modelinho híbrido ali, para a gente conseguir ter Como a gente está muito no início, tem poucas pessoas, a gente queria ter pelo menos uma parte de cultura mais forte antes de começar a ter pessoas espalhadas pelo país. Então, a gente quer muito contratar ali na cidade, nesse primeiro momento. Tá, entendi. Falando um pouco em cultura, assim, né? Vocês começaram a olhar pra isso agora ou vocês vinham olhando? Porque assim, beleza, somos 4 colaboradores. Como eu faço cultura com 4 colaboradores? Cara, mas tem como você... É isso, tem os valores, tem tudo que... Vocês já olhavam isso antes ou vocês passaram a olhar a partir de agora? A gente teve um choque quando a gente estava falando com o Giovanni e a gente fez a primeira contratação mais formal da empresa. E aí a gente falou, a gente está organizando aqui a semana de onboarding dessa pessoa e a gente mostrou para ele o cronograminha. E ele ficou, caramba, vocês já têm isso forte da questão cultural, mesmo sendo só vocês dois ainda. A gente colocou Que legal, valores, cara. princípios que a gente preza. Acho que isso a gente trouxe muito forte da época da Ambev, que cara, cultura no talo. Então isso veio desde sempre ali com a gente e a gente preza, inclusive a pessoa que a gente acabou cortando da empresa recente foi um dia que a gente parou para olhar todos os valores que a gente tinha e a gente viu, cara,
ela não bate com 5 dos 10 que tem aqui nessa parede. E esses valores estão escritos no nosso quadro, a gente vê o tempo todo ali. E um adendo, Legal. não estão só escritos, a gente preza muito por eles. Porque às vezes o pessoal coloca numa parede e esquece, né? Não, cara, a gente realmente vive, a gente estava até falando disso esses dias. Tipo, porra, é legal ver que a gente preza muito pelo que a gente prega de valor na empresa. Então a gente teve, sei lá, a gente estava discutindo a ferramenta de gestão. Então a gente preza muito por humildade intelectual e transparência extrema. Tem dias que a gente, sei lá, discute um negócio, só que daí os dois param e pensam, tipo, não, real, tô errado mesmo, vamos fazer diferente. E isso a gente preza. Cara, a gente quer pessoas que estejam alinhadas culturalmente com a gente. Aí isso volta no ponto do sócio que você falou. Uhum. Exato. Eu falo pro Bianchini que eu nunca mais vou ter ninguém de sócio na vida, porque o tanto de dificuldades que se o sócio não for, aquela pessoa que encaixa realmente... Nossa, eu não tenho mais coragem de abrir outro negócio com outra pessoa, porque é um nível de estatisticamente... de dar merda é muito alto. Exatamente. A gente realmente, em 2 anos e meio, meu Deus, não teve um dia que a gente ficou puto um com o outro que a gente não conversou e resolveu. Exato. Não é nem ficar puto de sair se xingando nem nada. Tipo, a gente realmente senta, discute, entende. Na hora a gente fica reativo, 2 minutos depois a gente abaixa a guarda e conversa. Então, essa questão de sociedade, assim, boa sorte pra você que não tem sócio ainda, porque a chance... É foda. Isso é muito legal, essa história. Porque a gente tem um caso aqui, que é a Carol, era antiga da Nord e é da Mind. Não sei se vocês já ouviram falar dela. A Carol, gente, ela era sozinha, assim, e ela procurava muito um sócio. E aí, no PXPE de 2022, o time da Mind, né, que é o Thiago e o Vini, chegaram pra ela e, tipo, eles já chegaram com a proposta, já pensando no PXPE, assim. E ela falou, é aqui que eu vou encontrar um sócio, eu tenho certeza que aqui eu vou sair com alguém. Porque eles já vinham conversando, aí eles chegaram na mesa, fizeram a proposta. E, assim, hoje eles juntaram as forças. Legal. Estão crescendo. Isso é muito legal. Porque, então, realmente, assim, é muito importante você saber com quem. Porque você empreender... Por exemplo, né, aqui a gente somos colaboradores, mas empreendemos juntos porque estamos... Mas você empreender de fato, né, você organizar tudo, financeiro, operação, comercial, é uma labuta, né? Tem as suas dores. Tem uma coisa assim que vocês acharam que ia ser muito fácil e que na hora que vocês viram, você fala assim, cara... Por que eu pensei que era tão fácil assim? A planilha de projeção financeira que a gente fez quando a gente começou o negócio. Nossa. Cara, acho que esse é o clássico que todo mundo escuta, mas ninguém acredita até o momento que sofre na pele. Você monta aquela planilha de projeção, se eu fechar tantos clientes aqui, daí tem tantos clientes esse mês, e daí nesse ritmo que a gente está crescendo, a gente já está milionário em 1 ano e meio, mais ou menos. Cara, de acordo com aquela planilha, eu teria em Mônaco, agora no cassino. Exato. E a gente, nossa, cara, por que as pessoas não estão fazendo isso? E aí a gente descobriu que não é bem assim. Deixa eu contar, vamos abrir. Não, conta, gente, eu quero O ouvir. terceiro sócio que nunca veio existir de fato, era tudo tão lindo na planilha que ele não queria nem trabalhar. Ele não queria trabalhar com a gente. Era só assim, não, eu vou ser mais consultivo pra vocês, e aí eu só tiro uma participação e não trabalho. Tava lindo aquele negócio, assim. E a gente até na época, não, massa, né? Vai dar certo. Cara, eu acho que traduziria o quanto de esforço você tem que colocar no início de um negócio para que ele comece a se mexer. Hoje, no momento que a gente está começando a entender... A gente começou a ver uma relação onde o nosso esforço está gerando resultado proporcional. Só que para chegar nisso, cara, foram praticamente 2 anos metendo um esforço absurdo para você ver o negócio mexendo 1 centímetro. E aí, para você colher isso, demora. Você tem que ter paciência, você tem que se dar bem com o teu sócio, você tem que ter, cara, um objetivo de longo prazo, processos que vocês nos ajudarem a implementar na empresa. Então, é muito mais difícil do que as pessoas acham que é. O nível de esforço sempre vai ser maior no início. E isso é algo que você tem que... É o preço que você paga, basicamente. Sim. Na nossa prática, foi Bianchini trabalhando por 1 ano e meio sem tirar absoluto R$0. Na verdade, nós dois, né? Só que o Bianchini estava full time e eu estava trabalhando CLT e fazendo nas horas adicionais toda essa parte. Então, a gente ficou 1 ano e meio... Praticamente um ano sem colher absolutamente nada. Aí... Depois meio... Mas juntando caixa, assim? Eu tinha feito uma reserva junto com a minha noiva na época. A gente fez uma puta reserva financeira ali pra poder empreender ou investir. E aí a gente decidiu, cara, beleza, vamos ter uma empresa, e a gente tava tirando da reserva. O tempo inteiro tirando da reserva. Nesse meio tempo eu não tava construindo a reserva dele pra ele poder sair e também tocar full time.
E aí tem o caso clássico, né, que aconteceu contigo nesse... No dia, Curiosidade. no último dia do meu CLT, que eu ia virar full time, e o Bianchini tava assim, meu Deus, graças a Deus, Finalmente. não vou mais ter que fazer metade. A gente tinha do acabado de negócio. pegar o escritório, né? Fazia nenhum mês. A a gente gente não tinha nem alugou, entrado. a gente não tinha escritório, né? Antes, porque não fazia sentido. Mas a gente pensou, cara, beleza, você vai sair da empresa, vamos pegar um escritório, vamos começar a trazer gente, vamos ter um lugar lá pra empresa. Pegamos um escritório e aí era na semana... Foi julho, né? Foi na sexta-feira, Ano passado, o último isso. dia do meu CLT. Fui almoçar com a minha mãe, eu andava de moto na época. E aí eu fui atropelado por um ônibus, literalmente no dia em que eu ia fazer a virada para ficar full time na nossa empresa. Caraca. E aí, coitado do Bianchini, ele tava aguentando meio Coitado de mim sozinho. não, né, velho? Você que quase Não, morreu. Coitado de nós dois, nesse caso, então. Não, mas ó, isso aqui de fato. Ele ficou meio sozinho durante 1 ano e meio. A hora que ele não ia mais ficar sozinho, ele ficou completamente sozinho. Porque daí eu fiquei 2 meses afastado, hospitalizado, cirurgia, coisa arada. E ficou tudo bem, assim? Não, Desfigurou um pouco o rosto, mas... eu era muito mais bonito antes. Hoje eu não tô tendo. Mas sequelas físicas nenhuma. Então, assim, deu tudo certo no fim das contas. 17 ossos quebrados. 10 ossos quebrados. 10 ossos quebrados. Sim, não foi. E o Giovanni, até o nosso PXS, ele acho que ele nunca entendeu o quão grave foi. Porque daí teve um dia que ele falou: não, eu também fui pro hospital essa semana porque eu cortei o dedo. Eu fiquei, Giovanni, você não tá entendendo, cara. Aí, enfim, né, passando por esses perrengues aí, mas ele sobreviveu. Cara, isso aí foi um puta teste. Você sobreviveu, cara? Você tava com a É empresa. porque enquanto eu sobrevivia no hospital fisicamente, o Bianchini sobreviveu ao nosso negócio sozinho. Corporativo. O corporativo, exatamente. Então foi um puta teste que a gente viu que, ok, se sobreviveu até a isso, a gente vai embora. Legal. Nem lembro mais qual que era o assunto que a gente tava falando antes, agora eu me perdi, gente. Mas... Acabou surgindo a curiosidade no meio. Não, mas aí você falou que no último dia de CLT, você saiu, foi atropelado. Exatamente, aí o Bianchini tocou sozinho do jeito que dava. Aham. Sobrevivemos com o faturamento ali reto, né, segurando as pontas. Daí quando a gente voltou, foi junto quando a gente entrou no Partners, praticamente. Foi E basicamente. ali, então, juntou vários efeitos, né? Porque antes era 1 pessoa e meia trabalhando, daí passaram a ser 2 pessoas, mais o Partners, mais, né, toda essa questão de começar a colher os frutos. Ah, era isso. Perdão, me distraio muito fácil. Não, legal. Mas o fato de a gente conseguir... Meu Deus, esqueci de novo, gente. Você falou sobre... você saiu, aí entrou no Partners, aí você viu que antes era uma pessoa... Colher os depois frutos, era essa a Isso. frase. Obrigado. Isso. Então a gente teve que plantar por muito tempo para começar a colher agora. Então a Tá. questão de autoridade também, né? Por muito tempo. Então, na verdade, essas 2 pessoas que vocês contrataram foi depois que vocês entraram no Partners. Vocês entraram vocês 2. Basicamente. A gente até tava com essa pessoa que eu comentei que, infelizmente, recente a gente teve que desligar, mas Aham. ela ajudou nesse período também. Legal. E me fala uma coisa, cara, entregar, é isso que vocês falaram, entregar para 30 clientes, 4 pessoas, tem que ter um processo muito bem alinhado. Dentro desse processo, assim, quais foram as principais etapas que vocês acham que, tipo, cara, foi fundamental para vocês conseguirem hoje ter a operação que vocês têm? Porque realmente, assim, pouca gente dependendo, não sei exatamente, não tô dentro da operação pra falar assim, mas assim, pouca gente pro faturamento que vocês têm e também pra questão de clientes, né, que vocês têm. O que vocês conseguiram organizar aí dentro de casa, assim? Cara, a gente basicamente automatizou tudo que era repetitivo. Hoje em dia a gente... Mas automatizou, tipo, Zapper, umas coisas assim? Zapper, Pipe, integração do ClickUp, a gente Tá. foi juntando... Obviamente, né, essa automatização ela veio depois de desenhar o processo. Então, primeiro a gente desenhou o processo que a gente entrega. Pô, o cliente entrou, a gente tem que criar uma pasta para ele no ClickUp, a gente tem que fazer a pasta dele no Drive para mandar um link para ele colocar as fotos que ele tem que mandar um formulário para ele preencher, tem que fazer tal coisa. Uhum. Hoje tá tudo automático porque a gente desenhou o processo, fez por conta sozinho manualmente por um tempo, a gente viu que funcionava e aí fez a automatização. Até não tente automatizar coisas que você ainda não validou, que às Sim. vezes aconteceu da gente fazer isso e depois você só tem que desfazer e fazer manualmente de volta. Mas hoje, por exemplo, o cliente, eu fechei o deal no Pipe Drive. Nesse momento, já cria automaticamente o card dele no ClickUp, já cria pasta no ClickUp, já cria o drive do cliente, já manda o formulário. A gente é notificado quando o cara preenche o formulário, vai um evento para o calendário do período de onboarding que a gente tem com ele, descrição das tarefas, um resuminho integrado com o chat GPT do que ele preencheu no briefing. Então, a gente foi tentando fazer tudo o que era possível de repetitivo tirar da nossa rotina.
E a gente tem muito bem determinado hoje o que cada um vai executar e a periodicidade que se executa a gestão das contas dos clientes que a gente atende. Então tem lá a Ju, que trabalha na parte de mídias com a gente. A cada 4 dias ela tem que abrir conta do cliente e fazer tal coisa. A cada 14 dias ela tem que fazer coisas um pouquinho mais macro. Então isso tudo está mapeado na plataforma do ClickUp. Que legal, muito legal. E cara, pra gente ir entendendo assim, né, pra galera ir entendendo, pra gente finalizando, me fala uma coisa, o que vocês acham que nesse processo é interessante de dica pra quem tá, sei lá, hoje faturando aí entre 0 a 20k, que precisa chegar nesse próximo nível, tentar, e que lá na época que vocês faturavam assim, cara, se alguém tivesse falado isso pra vocês, teria sido fundamental, assim. Cara, falaria muito venda e processo. Às vezes o pessoal não sabe vender direito. E venda é um negócio que, cara, isso... a gente teve uma aula dentro do Partners que era sobre pitch comercial, que ajudou muito. É fazer pergunta. Faça perguntas para o teu cliente. Fazer isso faz toda a diferença. A hora que você consegue... Tem um livro famoso que é o Spin Selling, que é, cara, Bíblia de vendas para venda complexa. E você fazer esses tipos de pergunta e você realmente conversar com ele, entender a dor do cara, ao invés de querer empurrar o seu produto, faz uma diferença tremenda para a venda. Acho que talvez a operação, o que você diria? É levar qualidade. Porque daí, você levando a sua qualidade, o pitch de vendas passa a ser natural. Você não vai estar vendendo algo que você não entrega. Então, você tem uma qualidade garantida, a venda vira só demonstração daquilo que você já consegue fazer, né? Legal. E aí, essas duas coisas, a gente aumentou o nosso faturamento de forma natural, assim. Muito legal, muito legal. E agora, pensando assim, da BuildV para os próximos anos, assim, o que vocês esperam que ela seja no mercado, assim? Cara, referência absoluta no setor que a gente atua. Então, quando falar de marketing para a construção civil, não dá para pensar em outra empresa que não seja a nossa. E uma das conversas que a gente começou a ter com o Giovanni hoje é sobre M&A. A gente quer construir a empresa de um jeito que ela seja atrativa para outros negócios. Então, a gente quer, em algum momento, fazer a venda dessa empresa. Então, a gente vai construir ela com pilares que fazem sentido para o mercado. Muito legal, muito legal. Gente, então esse foi o Pod, foi o nosso episódio. Passou rápido, né? Passou a gente rápido. falou, a gente olha e fala assim, será que deu tudo isso? Mas dá tudo isso. Obrigada a vocês por terem vindo. Obrigada por terem saído de Curitiba, certo? Curitiba. Curitiba, obrigada a vocês. E, gente, é isso. Esse é o Pod. Para quem quer saber mais sobre nossas soluções, vai no QR Code aqui, vai na descrição que a gente conversa com vocês. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, gente. Partners on Demand.